noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite para todos. Todos estejam na santa paz. Vamos continuar, então, o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Vocês podem pegar aí o Catecismo de vocês, tá bom? Nós paramos, na nossa última aula, nós paramos no parágrafo 647. Nós estamos falando agora da ressurreição de Jesus. Nós paramos, então, no parágrafo 647. Hoje, nós vamos dar sequência no parágrafo 648. 648. A página é 187 do Catecismo Amarelinho. Se você quiser me acompanhar aí, pode pegar o seu catecismo e me acompanhar. O título é A Ressurreição, Obra da Santíssima Trindade. Ok? Então vamos ver aí o que o Catecismo hoje quer nos ensinar sobre esse evento que para nós é o maior evento da história. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro e o único, não é, que venceu a morte. Ok? Então, gente, vamos dizer assim, é uma coisa inesgotável, é um mistério que nós não queiramos entender isso pela ciência. Isso é um milagre, isso é fé, ok? Eu creio na ressurreição de Cristo, mesmo sem ver, mesmo sem estar lá. Por que nós cremos, mesmo a gente sem estar presente? Por quê? Nós cremos nas testemunhas que viram Jesus ressuscitado, os apóstolos. Maria Madalena, não é? São Paulo fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, já ressuscitado. Não quer dizer que ele tenha aparecido para todos, não. Por exemplo, para os judeus ele não apareceu. Esse é um desígnio de Deus. Não é? Deus quis aparecer para aquelas pessoas que ele quis aparecer. Os apóstolos, não é? Para as mulheres, Maria Madalena, não é verdade? Para Nossa Senhora, não é? Então, Jesus, ele não apareceu para todas as pessoas, ok? Mas aquelas pessoas que Jesus apareceu foram testemunhas da ressurreição de Jesus e passaram para frente, e outras pessoas, se Jesus não tivesse ressuscitado, gente, os cristãos não aceitariam morrer como os cristãos aceitaram, e até hoje. Até hoje os cristãos são perseguidos e mortos. Se Jesus não tivesse existido ou tivesse ressuscitado, os cristãos não aceitariam morrer por ele. Ok? E outra, a igreja, que já está aí há 2000 anos, a Igreja Católica, não teria sobrevivido a 2000 anos se Jesus não fosse, se não fosse pela ressurreição de Cristo. Porque, humanamente falando, a igreja já era para ter acabado há muito tempo. Quando a gente for estudar a história da igreja, a eclesiologia, eu vou poder explicar isso melhor. Entendeu?
Humanamente, a igreja já era para ter acabado. Por que ela não acaba? Justamente pela força do Espírito Santo. E o Espírito Santo o quê? Na ressurreição de Jesus. É o que, é o que dá, coloca essa igreja de pé há 2000 anos. O testemunho da ressurreição de Jesus e a esperança da nossa ressurreição. Tanto que São Paulo chega a dizer, se é só para essa vida que eu rezo, que eu vou na igreja, que eu comungo, né? Se é só para essa vida, eu sou mais digno de dó, de pena. Porque aí realmente não tem sentido, porque aí tudo acaba na morte. Mas por que a gente tem fé e tem esperança? Porque a gente sabe que a morte não é o fim. Nós cremos na ressurreição. Assim como nós cremos na ressurreição de Cristo, nós cremos também na nossa ressurreição. É um dogma da nossa fé. Creio na ressurreição da carne, dos mortos, no último dia. Tá? Então vamos continuar aí falando sobre a ressurreição. Parágrafo 648 aí. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, olha aí, de fé, ok? Enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Então, a ressurreição é uma coisa que transcende, tá? Por quê? Porque é uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, inédita, não é? Então, é uma coisa transcendente na história, não é? E começou com o quê? Começou com a criação, tá? Deus, né, que começa lá no Gênesis, criou o ser humano, o homem pecou, e Jesus teve que vir, morrer e ressuscitar para nos dar a vida eterna, ok? Nela quem? Na ressurreição. As três pessoas divinas agem ao mesmo tempo juntas, porque eles não se separam. Já fiz vários vídeos aí sobre a Santíssima Trindade, tá aí no nosso canal. Então, a Santíssima Trindade não se separa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não se separam nunca, ok? Ele é uma unidade. Deus é um só, ok? E manifestam a sua originalidade própria. Ela quem é a ressurreição, aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou Jesus. Aí, Atos capítulo 2, versículo 24. Seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito a sua humanidade com o seu corpo na Trindade. Olha aí, então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Jesus sempre existiu, mas Jesus existiu como verbo. O verbo quer dizer Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus se encarnou como homem, passou a ter um corpo humano, e quando ele volta para a Trindade, ele volta agora como homem. Então, Jesus agora no céu, ele é Deus, mas ele volta também como homem. Por isso que ele pode ser o mediador entre Deus e o homem, que diz lá São Paulo. Então, antes da encarnação, Jesus ele era o verbo, ele estava junto com o Pai e o Espírito Santo. Agora, ele se encarnando como homem, voltando para o Pai novamente, por isso que Deus o ressuscitou, não é? Porque Deus não pode morrer. Então, agora Jesus volta para o Pai, não somente como verbo, que ele é, mas também como homem. Então, agora Jesus tem um corpo físico, não, um corpo glorioso, glorificado no céu e intercedendo por nós. Ok? Por isso que ele é o mediador, a ponte entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele, além de ser Deus, ele também ele é homem. Tá? Mas a Santíssima Trindade não se separa. Ok? Não se separaram nem na morte de Cristo e nem na ressurreição. Porque Jesus morreu como homem, mas o verbo, que é divino, não morreu. Ok? Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus. Eu expliquei sobre isso. Né? Nós somos filhos adotivos pelo batismo, mas o único Filho de Deus é Jesus. Com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. Aí, Romanos capítulo 1, versículo 4. Esse Espírito de Santidade de Jesus é quem? É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo e o Pai nunca abandonaram Jesus. Sempre estiveram com ele em todos os momentos, porque eles não se separam. A Trindade não pode se separar.
Deus não pode se separar nunca. Ok? São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Filipenses 3, 10. E Efésios 1, 19 a 22. E Hebreus 7, 16. Pela obra do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. Então, Jesus foi ressuscitado, ok? Pelo Espírito Santo. Aí, tá vendo? É o que diz o nosso catecismo. Pela obra do Espírito que vivificou a humanidade morta de Jesus, tá vendo? Ou seja, o corpo de Cristo. Foi ele que reviveu. O Espírito Santo. E o chamou ao estado glorioso de Senhor. Então, Jesus ressuscita glorioso como Senhor. Então, inclusive, a Sagrada Escritura diz que assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus, ele vai também nos ressuscitar no último dia, nossos corpos. Tá? Todos vão ressuscitar, diz a Sagrada Escritura, bons e maus. E quem vai fazer isso? Vai ser o Espírito Santo. Ok? Só que cada um vai ter destinos diferentes. Tá? Os bons para o céu e os maus para o inferno. Mas todos serão ressuscitados. E quem fará isso? O Espírito Santo, que foi quem vivificou o corpo de Jesus e também vai vivificar o nosso corpo também. Ok? Esse é o parágrafo 648. O 649 diz assim: o Filho opera, por sua vez, a própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Aí, tá vendo? Então, Jesus é Deus. Por isso que ele pôde ressuscitar. Jesus anuncia que o Filho do Homem, essa palavra Filho do Homem, gente, quer dizer, o Messias, aquele que Israel esperava. Tá lá todos os profetas anunciam o Messias como Filho do Homem, ok? Até porque também Jesus é da descendência de Davi, ok? Então esse Filho do Homem aí também significa o quê? Que o Messias viria da descendência de Davi, ok? Mas a expressão Filho do Homem significa o Messias. Todos os profetas falaram isso. O profeta Daniel, todos eles falaram que o Filho do Homem, o reino do Filho do Homem não terá fim. É o próprio Cristo. Tá? O Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar. Então, Jesus já sabia, prova que ele é Deus. Ele próprio sabia tudo o que iria acontecer com ele. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Marcos, capítulo 9, versículos de 9 a 31. E Marcos 10, 34. Então, Jesus falou várias vezes que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Então, ele sabia de tudo. Essa é a prova da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Afirma explicitamente: eu dou a minha vida para retomá-la. Está vendo? Tenho o poder de dá-la e tenho o poder de retomá-la. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Já falei muitas vezes sobre isso. Ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida e ele mesmo a retomou. Ele tem poder para isso. Nós cremos que Jesus morreu, em seguida ressuscitou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Então, Jesus experimentou a morte. Tá? Jesus morreu realmente. Por isso que todos nós precisamos passar pela morte física, porque se o próprio Jesus, que é Deus, passou pela morte física, nós também teremos que passar, ok? Mas Jesus ressuscitou e através dele nós também vamos ressuscitar, ok? Parágrafo 649. O 650 diz assim: os padres da Igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e a seu corpo, separados entre si pela morte. Olha aí, interessante. Pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Isso aí quem disse foi um padre da igreja lá do primeiro século, chamado São Gregório de Nissa, ok? Eu já expliquei sobre isso aqui, mas vou explicar novamente. Nós, seres humanos,
O que acontece com a gente? A gente morre, a alma separa do corpo, o corpo vai para a terra e a alma será julgada por Deus e vai ter um destino, ou céu, ou inferno, ou purgatório. Jesus não aconteceu isso, porque Jesus é Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Então, com Jesus aconteceu o quê? Jesus morreu como homem, a alma se separou do corpo, mas veja, o corpo de Cristo não se decompôs. Por quê? Porque Jesus morreu como homem, mas a parte divina dele não morreu. Nós chamamos de verbo. A pessoa divina dele não morreu. Ok? Então, isso aí não deixou que o corpo dele se corrompesse. Entendeu? Depois, essa alma divina de Jesus, ok? Novamente se uniu ao corpo de Jesus e ele ressuscitou. O que na teologia nós chamamos de união hipostática. Tá? É uma palavra um pouquinho difícil. Isso aí, gente, é um pouquinho complicado de explicar. Tá? Então, eu vou deixar só para você entender nesse sentido. Tá? Inclusive, na última aula, eu expliquei que a alma de Jesus desceu à mansão dos mortos. O Espírito de Jesus, né, desceu, o Verbo, né, desceu à mansão dos mortos para levar a ressurreição àqueles que viveram antes, né, no Antigo Testamento, vamos dizer assim. E depois, novamente, se uniu novamente ao corpo de Jesus e aconteceu a ressurreição. Ok? Eu quero aproveitar para falar uma coisinha. Tem gente que hoje está muito em moda isso, né? Ah, eu saí do corpo, né? Fui lá no céu, né? Vi Jesus e voltei. Isso não acontece. Tá? A igreja diz que isso não pode acontecer. Tá? Isso não acontece. Se a pessoa sair do corpo, ela morre. Ok? Se ela saiu do corpo, se a alma se separou do corpo, ela morreu. Se novamente a alma retornou ao corpo, aconteceu um milagre, que nós chamamos de ressurreição. Tá? Não é muito comum, mas pode acontecer. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou lá aquela menina, Talita, Jesus ressuscitou o filho da viúva. Os apóstolos, né, ressuscitaram algumas pessoas, Pedro, Paulo, alguns santos. Mas isso não é normal. Tá? Isso não é comum acontecer. Mas aí é um milagre. Uma pessoa morreu e voltou a viver, mas ela vai morrer novamente, porque a pessoa só vai ressuscitar no último dia. Ok? Agora, esse negócio da pessoa, eu saí do corpo e fui lá, né, vi Jesus, vi Nossa Senhora, vi os santos, vi meu pai que já morreu, isso não pode acontecer. Tá? Isso não existe. Esse negócio de sair fora do corpo e voltar. Não. Se a pessoa sair fora do corpo, ela morreu. E se a alma voltou, aconteceu uma ressurreição. Ok? Mas alguém poderia me dizer assim, mas São Paulo diz que ele viu o terceiro céu. Mas ele não saiu do corpo. Isso aí foi uma visão que São Paulo teve. É uma visão. Tanto que depois Deus dá para ele um espinho na carne e Deus fala, eu vou te dar essa enfermidade aqui para você não ficar orgulhoso. Porque ele teve uma visão do céu. Tá? Mas ele não saiu do corpo. Ok? Ele não saiu do corpo. Porque se a pessoa sai do corpo, ela morre. Ok? Então a igreja não aceita essas experiências aí de pós-morte, vamos dizer assim. Não é? A igreja não acredita nisso. Ok? Então esse é o parágrafo 650. O 651 diz assim: o sentido e o alcance salvífico da ressurreição, é o título. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia é também a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Gente, isso aqui é muito sério. Quem não acredita na ressurreição de Jesus está perdido. Ok? Porque é o que nos dá esperança, o que nos dá fé, é a ressurreição de Jesus. Por isso, gente, quando a gente vê uma pessoa ali que a gente ama muito, naquele caixão ou naquele cemitério, né, a gente fica triste, com certeza, dá saudade. Isso não é pecado. Você pode até chorar. Lembra que Lázaro morreu, Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro? Então não é pecado nenhum você chorar, Mas veja,
creia na ressurreição. Entendeu? Creia que a morte não é o fim, não é o final. Então aqui diz bem claro, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé, a vossa pregação é vazia e a vossa fé é vazia. Então, a nossa fé é na ressurreição de Cristo e também na nossa. Ok? Então, isso é o que nos move. Entenderam? Então, nós devemos crer nisso, gente. Porque senão a gente está perdido. Se a gente não acreditar na ressurreição, aí sim nós estamos perdidos. Entendeu? A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram a sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva de que havia prometido de sua autoridade divina. O que o catecismo está dizendo? Que toda pregação de Jesus ela só tem sentido se a gente acreditar na ressurreição. Porque tudo aquilo que Jesus fez nesse mundo, gente, é em vista a nossa ressurreição. É a gente voltar para a casa do Pai. Porque, gente, essa vida aqui ela é passageira. Aqui é uma passagem. Todos nós sabemos disso. No mínimo, quando vai muito é 80, 90 anos. Quem chega aos 100, são poucos que chegam aos 100 anos. Então, uma média aí, 80, 90 anos que nós vivemos nesse mundo. Ok? Então, nós não somos feitos para esta vida. Nós somos feitos para a vida eterna. É a vida que vem depois da morte. E isso é graças à ressurreição de Jesus. Então, não tem sentido. A própria pregação de Jesus, tudo aquilo que ele pregou, todos os milagres que ele fez, em vista, em último plano, a ressurreição dele, não é? E também a nossa, como eu já expliquei. Tá? Então, tudo, gente, que a gente for fazer, tudo que a gente for viver, tudo a gente tem que ter em vista o quê? Que um dia eu vou ressuscitar. Por isso que você não pode viver a sua vida de qualquer jeito. Não, nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Não. Porque a ressurreição vai acontecer. Mas a vida eterna com Deus depende daquilo que você viver aqui. Se você viver a sua vida aqui em Deus, depois você vai continuar vivendo com Ele, inclusive na ressurreição. Agora, se você não buscou Deus aqui nessa vida, aí depois você vai viver sem Ele, para sempre. É o que nós chamamos de inferno. Ok? Porque Deus é justo. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ok? Então, esse é o parágrafo 651. O 652 diz assim: a ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Que bonito, né? Lucas 24, versículo 26 a 27, e o versículo 44 a 48. Eu insisto muito nisso, gente, vou repetir. A ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eu insisto muito nisso aqui. Tá? Tem gente que se prende muito no Antigo Testamento. Muito. Essas seitas aí, não é? Até mesmo algumas igrejas cristãs. Tudo bem, a gente respeita. Mas nós católicos temos que ter muito cuidado com isso. Tá? Da gente não ficar preso ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é só uma prefiguração do Novo. Diz aqui bem claro, vou repetir. A ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Olha aí. Então, o Antigo Testamento, nem tudo você pode trazer para a sua vida de hoje. Por isso que nós devemos viver o Novo Testamento. Tá? Claro que você não vai desprezar o Antigo Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que ter um discernimento para ver aquilo que você pode trazer para a sua vida hoje e aquilo que você não deve mais trazer para a sua vida hoje. É o que nós estamos fazendo aí. Nós estamos fazendo um estudo bíblico do Antigo Testamento. Para quê? Eu podia ter começado no Novo. Podia ter começado. Por que eu comecei no Antigo? Justamente para você entender aquilo que você pode viver hoje e aquilo que você não precisa viver mais. Tá? Eu já dei vários exemplos aqui. No Antigo Testamento, o dia santo era o sábado. Para nós hoje é o domingo.
Não se podia comer certo tipo de alimento. Você pode comer qualquer coisa no Novo Testamento. Os judeus não podem comer qualquer coisa. Carne de porco, por exemplo. Não podia doar sangue. Tem cristão que não doa sangue. Pode doar. Não tem nada a ver. Isso é coisa lá do Antigo Testamento. A nossa vida não está no sangue, está na alma. Já expliquei. Tá? Os judeus acreditavam que quem morria ia para o centro da terra. Eles não acreditavam, não tinha ainda a crença no céu, no inferno, no purgatório, como temos hoje. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pega lá o texto de Eclesiastes e traz para a nossa vida de hoje. Fala que morreu, acabou, que tem gente dormindo. Não tem ninguém dormindo. O que dorme é o corpo, não é a alma é imortal. Jesus falou isso. Então, gente, cuidado com o Antigo Testamento. Jesus falou aqui. A ressurreição dele, ou seja, o Novo Testamento, se cumpriu. Tá? É a promessa de cumprimento do Antigo Testamento. Ok? O próprio Jesus, durante a sua vida terrestre, olha aí, durante a sua vida terrestre, a expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo realiza estas predições. Olha aí que interessante. Está lá em Mateus 28, versículo 6. Marcos capítulo 16, versículo 7, Lucas 24, versículos 6 e 7, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Tá? Então, gente, está bem claro aí, ok? Que o Novo Testamento ele é muito mais importante para nós do que o Antigo Testamento. Não quer dizer que nós vamos desprezar o Antigo, não é isso. Tanto que a igreja usa o Antigo Testamento na missa. A primeira leitura é sempre do Antigo Testamento, a maioria das vezes. O Salmo a igreja usa até hoje. Né? Quem vai à missa aí sabe que a primeira leitura é sempre do Antigo Testamento e o Salmo também é do Antigo Testamento. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas tem coisas que você tem que ter cuidado. Para você não querer trazer para a sua vida de hoje e já não tem nada a ver com a gente. Ok? Esse é o parágrafo 652. O 653 diz assim: a verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Então, a prova de que Jesus é Deus, além dos milagres, e o maior deles é a ressurreição. Ok? Porque só Deus pode ressuscitar. Né? Disse ele: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João 8, 28. Essa expressão, gente, eu sou, significa Javé. Está lá no Êxodo capítulo 3, naquela passagem da sarça ardente, que Moisés perguntou para Deus: qual é o teu nome? E Deus fala para ele: eu sou aquele que sou. Lembra? Nós vimos aí um dia desse no livro do Êxodo. Está lá no Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Então, quando Jesus fala aí que eu sou, ele quer dizer o quê? Eu sou Deus. Eu sou Javé. Encarnado, Deus encarnado. Os judeus não aceitaram isso, começaram a querer matar Jesus por causa disso. Ok? A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente o eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. Olha aí, tá vendo? São Paulo pôde declarar aos judeus: a promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós. Ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. São Paulo fala isso lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 32 a 33. Eu fico impressionado, gente, como que os judeus, não conhecendo a Bíblia como eles conheciam, o Antigo Testamento, eles estavam com o coração realmente muito endurecido. Tá? Porque Jesus, gente, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. E até os Salmos também, não é só os profetas, não. Aqui o Salmo 2 fala de Jesus, não é? Então, quer dizer, é impressionante, tem que ter o coração muito fechado mesmo para não abrir o coração, né? Mas por quê? Porque eles queriam um Jesus, eles não queriam um Jesus libertador espiritual, eles queriam um Jesus libertador político. Já falei isso aqui várias vezes, né? Infelizmente acontece muito hoje na igreja, né? Hoje, Jesus hoje é um revolucionário. Querem um Jesus revolucionário, não é? Um Jesus que resolva todos os meus problemas para a gente viver bem em sociedade. Não pode haver... Não, ninguém pode passar fome, ninguém pode passar necessidade. Isso é importante? É, lógico que é importante.
mas isso não é o mais importante. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o profeta Amós fala uma coisa bem séria. Um dia as pessoas vão ter fome e sede, mas não fome de comida e sede de água. Fome e sede da palavra de Deus. E que Deus nos permita da gente poder achar isso. Porque tem um outro texto que Deus é bem claro. Buscar enquanto ele se deixa encontrar. Deus está dando um tempo para as pessoas se converter. Mas as pessoas ficam tão preocupadas com outras coisas, não é? Com comer, com beber, com festa, não é? Tudo. Mas e Deus? Deus fica lá atrás. Se der tempo, eu rezo. Se der tempo, eu vou à igreja. Eu sou muito ocupado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Eu não posso ir à missa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Isso, muito bem. Isso aí é importante? É importante. Mas isso é o mais importante na tua vida? Ué, eu amar a Deus sobre todas as coisas, onde fica? Entendeu? Então, gente, infelizmente, Deus hoje está sendo colocado lá atrás, em último lugar. Né? Aí depois pergunta por que as coisas não dão certo na nossa vida. Minha vida nunca dá, as coisas nunca dão certo para mim. Por que não dá? É lógico, você colocou Deus em último lugar, em último plano. Essa é uma pergunta que você devia responder para você. Que lugar Deus ocupa na tua vida? Aí você vai responder, Deus é o primeiro. Será que é? Falar é muito fácil, gente. Falar é uma coisa maravilhosa, né? As pessoas falam aquela beleza, não é? Tem gente que convence pela fala. Não é verdade? Mas a gente sabe que não é verdade. Porque você tem que provar o que você está falando. Entendeu? Então, muitas das vezes, Jesus ocupa o último lugar na nossa vida. Se der tempo, eu procuro Deus. Agora, quando está doente, quando está precisando de Deus, tem alguém na família passando mal, né? Aí acontece alguma coisa ruim, aí eu busco Deus. Não é verdade? Aí eu busco. Porque eu preciso. Aí eu começo a negociar com Deus, não é verdade? Se o Senhor curar minha avó, curar meu pai, minha mãe, aí eu vou para Deus. E muitas vezes Deus cura. Tá? Aí a pessoa vem para Deus, não é verdade? É o tal do vir a Deus pela dor. Mas não devia ser assim. Você devia ir a Deus pelo amor, e não pela dor. Só porque você está passando dificuldade. Isso aí é muito fácil. Entendeu? Então você deve buscar a Deus sempre. Não é só quando você está precisando. Entendeu? A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É o seu cumprimento segundo o desígnio eterno de Deus. Então, estão ligadas, tá? São dois mistérios. O quê? A ressurreição e a encarnação. Ou seja, Deus se fez homem para quê? Para pagar a nossa conta, vir, morrer e ressuscitar para quê? Nos dar o céu. Todos nós estávamos com o nosso bilhetinho ali para o inferno, né? Por causa do pecado original de Adão e Eva. Mas Jesus, através da sua ressurreição, abriu o céu para nós novamente. Né? Então, esse é o parágrafo 653. O 654 diz assim: há um duplo aspecto no mistério pascal, ou seja, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma vida nova, ou seja, do céu. Essa vida nova é a vida eterna, é a vida em Deus, é o que nós chamamos de céu. Esta é, primeiramente, a justificação que nos restitui a graça de Deus. Olha aí, Romanos capítulo 4, versículo 25. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Essa vida nova, gente, a gente recebe no batismo. A igreja ensina que no batismo a gente morre com Cristo e ressuscita para uma vida nova. Por quê? A gente nasce com o pecado original. Então ali a gente morre com Cristo, tá? E ali a gente ressuscita com Cristo para uma vida nova. É o que São Paulo está dizendo aqui. Romanos capítulo 6, versículo 4. Então essa vida nova, gente, quer dizer o quê? É a vida em Deus. Nesta vida e depois quando a gente morrer. Ok?
Esta consiste na vitória sobre a morte, do pecado e na nova participação na graça divina. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ela realiza a adoção filial. Já falei isso aqui muitas vezes, não é? Pelo batismo, Deus nos adota como filhos, irmãos de Jesus Cristo. Pois os homens se tornam irmãos de Cristo, olha aí, o catecismo está dizendo, parágrafo 654, vou ler de novo. Os homens se tornam irmãos de Cristo, então você que é batizado, você tem uma honra, nós temos uma grande honra, tá? Saber que somos irmãos de Cristo, tá? Como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. E de anunciar a meus irmãos. Mateus 28, versículo 10. É muito bonito isso, gente. Jesus chama os apóstolos de irmãos. Vou repetir. Irmãos, e de anunciar a meus irmãos. Mateus 28, versículo 10. Os apóstolos ali representam a igreja. Nós fazemos parte da igreja através do batismo. Olha a importância do batismo, gente, pelo amor de Deus. Eu já falei isso aqui 500 vezes, vou falar 501. Pelo amor de Deus, se você ainda não é batizado, batize o mais rápido possível. Seja criança, seja adulto. Não fique sem batizar, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Quando eu vejo uma pessoa que não é batizada, chega a me dar calafrio de pensar que aquela pessoa pode morrer sem o batismo. Entendeu, gente? Nos torna filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Entenderam? Pelo amor de Deus, gente, vamos batizar o mais rápido possível. Entendeu? Não demore, não espere o dia de amanhã para isso. Ok? Se você tem criança, ainda não batizou seu filho, sua sobrinha, quem for, batize essa criança o mais rápido possível, pelo amor de Deus. E adulto também, gente. Tá? Através do batismo, a gente se torna irmãos de Cristo e filhos de Deus por adoção, pelo amor de Deus. Ok? Irmãos, não por natureza, mas por dom da graça, visto que esta filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. Olha, então, através do batismo, a gente passa não só a ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, mas nós passamos a ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Entendeu? Então, Deus nos dá a graça de viver uma vida em Deus, uma vida nova, plena. Ok? Então, o batismo, gente, ele é uma coisa que nos dá muitas coisas. O batismo apaga o pecado original, nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, não é? Pertencentes à igreja, que é o corpo de Cristo. Tem muita coisa, tem mais coisa que eu agora de cabeça eu não me lembro. Olha quanta coisa nos dá o batismo, gente. Então, corra, pelo amor de Deus. Não deixe alguém morrer sem batismo na sua família. Até você pode batizar, em último caso, em perigo de morte. Ok? Derramando a água na cabeça 3 vezes da pessoa e falando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, gente, não fique sem batizar. Se você conhece alguém da sua família, corra. Infelizmente, tem pessoas aí que fica esperando não sei o quê, a morte da bezerra. Cuidado, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem de nós aqui sabe o dia de amanhã? Então, vamos lá. Deixa eu parar com 654. O 655 diz assim: finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Isso aqui que é maravilhoso. Né? Isso aqui que nos dá força, nos dá esperança para seguir em frente. Vou repetir. A ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é o princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Então, através de Cristo e da sua ressurreição, nós também vamos ressuscitar. Isso é promessa de Deus, e Deus não mente. Jesus não mente. Tá? Então, nós temos que crer nisso, gente. Então, pelo amor de Deus, não fique sem fé. Quando você vê uma pessoa que você ama ali, naquele caixão ali, chora, pode chorar à vontade, mas chore na fé. Não chore com desespero.
Tá? Não, pelo amor de Deus, aí que você tem que provar que você é cristão. Naquele momento ali, com o coração sangrando mesmo, você estiver enterrando ali seu pai, sua mãe, seu filho, ou qualquer pessoa da sua família que você ame, chora, chora mesmo, pode chorar, não tem problema, mas chore na fé, chore com fé. Eu creio que essa pessoa vai ressuscitar, eu vou ressuscitar, e nós vamos nos encontrar. Nós só não vamos nos encontrar se a pessoa não se salvar. E se você também não se salvar. Não é? Porque a igreja ensina que nós vamos nos encontrar no céu. Claro, gente, que no céu é totalmente diferente daqui. Lá no céu não tem parentesco. Tá? No céu nós seremos todos irmãos. Mas que nós vamos nos encontrar, nós vamos. Entendeu? Isso aí é óbvio que vamos. Claro que a vida depois da morte é totalmente diferente daqui. Não podemos comparar a vida lá no céu com a vida aqui na Terra, não é? Mas que nós vamos nos reconhecer, vamos, lógico. Sem dúvida. Isso aí não temos dúvida. Ok? Então, a nossa fé na ressurreição tem que ser muito maior do que, né, a morte. Então, fica sendo bem claro aqui. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que morreram. Olha aí. Então, primícia quer dizer o primeiro daqueles que morreram. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22. Você acredita nisso? Eu creio. É isso que me dá força para seguir em frente. A minha fé é nisso daqui. Por isso que eu não deixo me abater por nada, por causa disso, porque eu creio na ressurreição. Eu creio que essa vida aqui não é o fim. Entendeu? Porque se eu não me apegar a isso, gente, aí sim eu vou ficar desesperado. Se eu não tiver fé que tem uma coisa muito melhor para mim do que essa vida aqui, que é uma vida, vamos dizer assim, finita, que aqui eu sinto dor, aqui eu sinto angústia, eu sinto tudo aquilo que é de ruim nesse mundo aqui. Então, se eu não tenho uma esperança de que uma coisa muito melhor me espera, o que eu estou fazendo aqui? Para que Deus me fez? Para que Deus me criou? Mas eu sei que Deus tem coisa muito melhor para mim. Então, essa é a minha fé. Então, por isso que eu continuo firme e forte. Com dificuldades, com as contrariedades da vida. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de desistir. Mas o que é que nos sustenta? É isso daqui. É isso aqui que nos sustenta. Né? Não. Eu creio que Deus tem, né? Deus tem uma coisa muito melhor para mim do que essa vidinha que eu tenho levado aqui. Né? De 20, 30, 40, 50 anos. Entendeu? Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele, os cristãos experimentaram as forças do mundo que há de vir. Hebreus capítulo 6, versículo 5. E sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. A fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Esse texto de Colossenses 3, versículo de 1 a 3, gente, é um dos textos mais maravilhosos do Novo Testamento. Tá? Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Quando Cristo aparecer, vocês vão aparecer com ele na glória. Promessa de Deus. Então a gente tem que se agarrar nisso. E isso que a gente tem que se agarrar. Entenderam? Eu quero estar com Jesus, eu quero aparecer com ele, e eu quero estar na vida eterna com ele, para sempre. Porque eu sei que a promessa de Jesus se cumpre. E ele tem alguma coisa muito melhor para nós do que essa vida que nós estamos levando aqui. Então, se Jesus prometeu, não é? Que nós não temos nem noção do que Deus tem preparado para a gente. Aquele texto belíssimo de João 14, que Jesus fala: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar vocês. Quer promessa melhor do que essa? É nisso que eu me agarro. É nisso que eu me agarro. Mesmo que eu tenha que passar depois que eu morrer, dar uma passadinha ali no purgatório, beleza. Se for para mim para o céu,
E beleza, eu vou para ali tranquilo. Tranquilo e calmo. Nem que seja nem que seja o último lugarzinho lá no céu, eu quero. Entendeu? Porque eu sei que Deus tem preparado coisas maravilhosas para a gente lá. Então isso é graças a quê? É graças à ressurreição de Jesus. Entendeu? Esse é o parágrafo 655. O 656, o 657 e o 658 é resumo, tá, minha gente? Então, o 656, 657 e 658 é resumo, ok? O 659, aí já é outro assunto, ok? Não é mais sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós encerramos, então, a ressurreição de Jesus. Então, já falamos da parte da paixão de Jesus, a sua morte, Jesus que é sepultado, não é? Morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, nós já vimos, e agora ressuscitou ao terceiro dia. Então, gente, você está vendo aí que a igreja está seguindo o credo. Por quê, gente? O credo é um dogma da nossa fé. Aquele credo que nós rezamos todo domingo na missa, aquilo não é enfeite, não. Aquilo é uma oração poderosíssima que veio dos apóstolos. Não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Ok? Então, aquela oração do credo é uma oração, inclusive, de exorcismo. Antigamente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Por que tinha essa expressão, cruz credo? Por que as pessoas falavam isso? Porque quando tinha alguma coisa ruim, elas faziam o quê? O sinal da cruz e rezavam o credo, para espantar o mal. Por isso que tinha essa expressão, cruz credo. Entendeu? Então a pessoa fazia o sinal da cruz, estava passando por uma tentação, achava que o demônio estava tentando aquela pessoa. A pessoa fazia o sinal da cruz e rezava o credo. Então é uma oração poderosa. Ela é obrigatória a rezar todo domingo na missa. Quem vai à missa aí sabe. Então, gente, o credo ele é importantíssimo. Eu fiz um vídeo explicando o credo. O credo ele tem 12 dogmas, 12 verdades de fé. Olha aí o 12. Isso é coincidência? Para Deus não existe coincidência. Providência. 12 artigos, 12 verdades da nossa fé. Então, se você está acompanhando aí o catecismo, nós estamos aí estudando aí o nosso credo. Então, nós já estudamos, né? A gente estuda lá. Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, ou seja, a encarnação, padeceu sob Pôncio Pilatos, não é? Foi crucificado, morto e sepultado. Olha aí. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Olha aí. Então, nós já estudamos isso tudo. Viu como é que o catecismo desdobra isso tudo? A importância, gente, do catecismo da Igreja Católica. Está vendo como é que o catecismo desdobra toda a doutrina do credo aqui no catecismo? Por isso, gente, se você puder, adquira o catecismo da Igreja Católica. Você deve... São 2 livros que o católico não pode deixar de ter na sua casa. Bíblia de um lado e catecismo do outro. Isso aqui, gente, você pode estudar para o resto da sua vida. Ah, eu quero tirar uma dúvida sobre purgatório. Vai lá e vê o que a igreja ensina sobre purgatório, sobre inferno, sobre o céu, sobre o aborto, sobre isso, sobre aquilo. Tem tudo aqui no Catecismo da Igreja Católica. Tudo. Toda a doutrina católica está aqui. Então, se você ainda não adquiriu, adquira o seu catecismo. Tá? Adquira. Olha que a maravilha que nós estamos fazendo, que nós estamos estudando aqui. Entendeu? Então, gente, na próxima aula, nós vamos dar sequência ao que nós chamamos, né, de cristologia, dentro do credo sobre Jesus. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o quê? Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, na próxima aula, esse vai ser o nosso assunto. É o que nós chamamos de ascensão de Jesus.
Lembrando que Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou, ficou aqui na Terra 40 dias, ressuscitado. Depois de 40 dias, ele voltou para o Pai, que nós chamamos de ascensão. Quando Jesus ascende ao Pai, pelo próprio poder dele, que é diferente da assunção de Maria, que eu já expliquei, Maria foi assunta por Deus, ela não tem poder de ir sozinha. Jesus não, Jesus ascendeu, porque ele é Deus. Então, quando Jesus ascende ao céu, ele abre o céu. O céu estava fechado, ninguém podia entrar no céu, ninguém. Estava fechado por causa do pecado. Então, olha a importância da ascensão de Jesus. Nós vamos ver na próxima aula. Então, diz aí, Jesus subiu aos céus para abrir o céu para nós, não é? E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Gente, isso aqui é simbólico. Tá? Nós vamos ver na próxima aula, eu vou explicar. Não pense você que lá no céu tem cadeira que Jesus está sentado. Tá? Isso é simbólico, gente. No céu não tem cadeira, não tem mesa, não tem televisão, já falei, não tem cama. Não tem nada disso. Pelo amor de Deus, não vamos entender as coisas. Quando fala que Jesus está sentado à direita do Pai, quer dizer o quê? Que Jesus tem a mesma majestade do Pai. Entendeu? Voltou de novo para o lugar dele de antes. E agora como rei, como senhor. Por quê? Porque por causa, né, do que ele veio, né, morreu por nós, né, passou por tudo que ele passou e ressuscitou e venceu a morte. Então, ele voltou para o Pai e agora ele reina para sempre, não é? Então, é uma coisa simbólica. Não vamos acreditar que no céu tem cadeira, tem essas coisas. A gente tem que entender, não podemos interpretar essas coisas ao pé da letra. Então, quando a Bíblia fala, né, que Jesus está sentado à direita, né, que no céu tem tronos, isso tudo, Deus não está sentado, Deus não se cansa. Tá? Deus não precisa sentar, nem deitar, nem dormir. No céu não tem cama. Entendeu? Então, gente, essas coisas são tudo simbólicas. A gente não pode analisar as coisas de Deus com as coisas da terra. Ok? Isso aí é só para a gente entender um pouco como é o céu. Tá? Um pouquinho de como é o céu. Então, a gente coloca figuras, coloca imagens de coisas da terra, mas o céu é totalmente diferente, gente. O céu não é um lugar, o céu é um estado de vida. Céu, inferno e purgatório não são lugares. São estados de vida. Tá? Isso aí nós vamos poder explicar melhor quando a gente for poder estudar sobre o céu, o inferno, o purgatório. Tá? Então a gente vai poder explicar melhor, a gente vai poder entender. Ok? Então, ainda tem ainda alguma coisa para a gente estudar ainda sobre Jesus, ainda a ascensão dele, não é? E depois também ainda tem alguma coisinha ainda para a gente estudar antes da gente encerrar a nossa matéria de cristologia. Depois a gente vai mudar de assunto, se Deus quiser, ok? Aí nós já vamos mudar para um outro assunto, tá bom? Mas então, na próxima aula, então, estudaremos então sobre a ascensão de Jesus ao céu e a sua entrada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Vou pedir novamente para vocês se inscreverem no nosso canal. Por favor, se inscreva. Por favor, compartilhe com outras pessoas. Peça para divulgar, para que outras pessoas possam acessar ao nosso canal, para a gente poder evangelizar mais pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Nosso objetivo aqui é evangelizar mais pessoas, tá? Tem tanta gente que não conhece essas coisas, católicos, que não conhece a sua fé, a sua doutrina, tá bom? Então a gente quer isso, evangelizar, tá bom? Então você pode passar para quem você quiser, tá? Você pode compartilhar com quem você quiser e peça para se inscrever para nos ajudar, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos, Senhor, e permaneceremos unidos em tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus possa abençoar a tua vida hoje e sempre. Amém.